Olá, primeiro ano. A intenção dessa videoaula é explicar para vocês o período medieval, focando, obviamente, na filosofia do período medieval. Recordem das aulas de história e tentem lembrar, recordar que o período medieval foi aquele período que vai do século V ao século XV, ou seja, um período aí de 1000 anos. E nesse período nós vamos focar justamente na influência da igreja no campo do conhecimento. Por quê? Porque no período medieval nós vamos ver que as escolas que foram surgindo, o campo do conhecimento, da investigação, todas praticamente vão estar focado para o estudo religioso, para o estudo da teologia posteriormente, e também para tentar formar o clero. Beleza? Até aqui, tranquilo? Características aí da filosofia do período medieval. Primeira coisa, a filosofia aqui ela não tem tanta autonomia. É como se ela fosse uma serva, uma ferramenta na mão da igreja. Como se ela fosse uma ferramenta de estudo, uma ferramenta de dar argumentações, de dar raciocínios também para a teologia. Tá? Então, grosso modo, basta vocês lembrarem que uma das características fundamentais da filosofia é justamente essa. No período medieval, a filosofia estava reduzida a ser uma serva da teologia. Beleza? Tranquilo? Nesse sentido, o período medieval também é uma tentativa de ligar a fé e a razão. Ou seja, a razão vai complementar a fé e a fé vai também dar resposta que às vezes só pela razão a gente não consegue chegar. Nesse período medieval nós temos duas escolas fundamentais, que é a escola da patrística e a escola da escolástica. Olha bem, como eu disse para vocês, o campo do estudo está voltado para a religião, para a igreja. Uma pessoa que queria ter um conhecimento mais aprofundado, automaticamente iria ter aulas aí com padres, com sacerdotes, mesma coisa, né? Com o clero de forma geral. Só que o estudo da filosofia voltado nesse período se dá através dessas duas escolas, patrística e escolástica, cada uma com algumas características fundamentais. Vamos ver rapidamente a questão da patrística. Olha bem, vocês têm no material de apoio de vocês todas essas ideias, basta vocês se aprofundarem depois. Estou aqui apenas para tirar algumas dúvidas e alguns pontos fundamentais. O período da patrística é compreendido por muitos historiadores, aquele período que vai do século praticamente antes de iniciar o período medieval, até o século VII. Ou seja, é o início da formulação do catolicismo e do cristianismo, entendeu? Nesse período é onde a igreja, é onde o clero, é onde os estudiosos aí voltados para a religião tenta explicar algumas ideias como a existência do céu, a origem do pecado, tá? O pecado original, tenta explicar a criação do mundo, tenta explicar também a ressurreição, tá? Para explicar o que é o cristianismo é fundamental explicar esses conceitos, tá? O conceito da ressurreição, tá? De Cristo que morreu pelos pecados dos filhos de Deus e assim por diante. Então, esse período da patrística é essa formulação dessa religião que está surgindo, o cristianismo. E como a filosofia é usada aqui? A filosofia é usada justamente para tentar dar respostas e suporte racionais para que essa fé seja embasado no quê? Obviamente, no raciocínio lógico, na inteligência, tá? Tem um embasamento aí teórico, que não vai ser uma fé simplesmente sem explicação, uma fé simplesmente que nem os gregos antigos acreditavam, através apenas de histórias ou mitológicas. Tá? Então, a filosofia vai ser uma ferramenta também nesse sentido. Nesse período da patrística, nós temos como, além dessa proposta de propagar o cristianismo e de explicar esses conceitos que eu disse antes, nós temos um representante fundamental,
que muitos já escutaram esse nome, que é Santo Agostinho. Pessoal, um detalhe. Quando eu falo a palavra santo, é porque na Igreja Católica há alguns títulos que é dados a algumas pessoas, que obviamente só depois que morrem, de santos. Por quê? Porque os católicos acreditam que as pessoas aqui na Terra que conseguirem fazer um bem muito grande e depois conseguem comprovar milagres realizados por eles, são pessoas que vão estar com Deus. Portanto, se estar com Deus é uma pessoa santa. Tá? Então, é um título usado pelo catolicismo. Ninguém é obrigado a usar Santo Agostinho. Pode usar apenas Agostinho de Hipona ou assim por diante. Santo Agostinho, que era um bispo, ele que se converteu ao cristianismo bem depois e acreditava de que Deus é a origem de todo bem, ele vai trazer esse aspecto da filosofia, presta atenção nisso, esse aspecto da filosofia platônica para o campo da religião e o campo da explicação das coisas da fé. Como assim? Lembra que a gente já explicou, já conversou sobre isso, que Platão acreditava na existência de dois mundos, o mundo das ideias e esse mundo nosso, que é o mundo sensível, o mundo terreno? Assim também defendia Santo Agostinho. Na visão dele, existe o reino de Deus, o reino dos céus, onde tem a verdade absoluta, obviamente, a perfeição, ou seja, a cidade de Deus. E existe a cidade dos homens, a cidade nossa, onde tem o pecado, tá? Onde tem inveja, onde tem tudo aquilo que prejudica o ser humano de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, Santo Agostinho vai trabalhar com alguns temas: o tema da liberdade, livre-arbítrio, o tema do mal, o tema... E, aliás, esse tema do mal eu vou explicar rapidamente aqui para vocês, tá? Santo Agostinho, quando ele fala da questão do mal, o que Santo Agostinho vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, o mal na realidade ele não existe. Deus não pode ter criado o mal. Por quê? Olha o raciocínio. Se Deus é sumo bem, o bem maior, ele é bondoso, se Deus é perfeito e se Deus é o criador de tudo, como é que Deus pode ter criado o mal? E aí? Se ele criou o mal, logo ele não é um ser bom. Tá? Agora, se ele não criou o mal, algum outro ser criou o mal, logo Deus não é todo poderoso. Então, um problema grave essa questão do mal. Qual que vai ser a solução filosófica dada por Santo Agostinho? Ele vai comparar o bem e o mal praticamente com a luz e a escuridão. Como assim a luz e a escuridão? O que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Tá? Ou seja, é como se o mal não existisse em si. O mal é apenas a ausência. Ele até coloca a questão de bem maior e bem menor. Ou seja, quando a pessoa começa a se afastar de Deus, quando a pessoa começa a se afastar dos mandamentos, automaticamente a pessoa ela vai estar se afastando do bem maior, estando na ausência de Deus. Esse seria o mal, apenas uma ausência. Não é algo que foi criado por ninguém, não é algo que foi criado por Deus, porque o mal em si é simplesmente a ausência do bem. Entenderam? Tranquilo? Continuando então. Mesmo nessa ideia aí de bem e de mal como ausência, e o ser humano ele tem o livre-arbítrio, Deus espera que o ser humano faça o melhor possível para alcançar a salvação, mas o ser humano ele é livre para agir de acordo com a sua consciência. Mesmo com tudo isso, Santo Agostinho ele pregava também que o caminho da verdade seria justamente a fé. Tá? A fé. Só que essa fé ela precisaria da razão. Por quê? Porque você não poderia ter uma fé cega. Tá? Você precisaria ter uma fé que fosse guiada por uma razão, justamente para explicar a verdade trazida pela fé. Ou seja, lembra que eu coloquei uma questão para vocês aí, compreender para crer ou crer para compreender? É bem simples de responder essa questão. Você tem que pensar assim: primeiro, você é uma pessoa que tem fé e depois você busca estudar, entender e compreender essa fé, ou você é uma pessoa que primeiro buscou
buscou entender, estudar, fundamentar a sua fé, ou a fé que você iria escolher, só para depois você ver se você ia acreditar em Deus ou não. São dois caminhos. Vou repetir, mais claro e mais fácil. Primeiro, você é uma pessoa que teve fé e só depois foi estudar sua fé, ou você é uma pessoa que primeiro estudou sua fé, se aprofundou, para depois ver se ia ter essa fé ou não. Entendeu? Então é isso daí que eu quero que vocês pensem e respondam no trabalho de vocês, com as palavras de vocês, bem tranquilo. Escolástica, para encerrar esse vídeo. Pessoal, sei que é um assunto extremamente importante e acaba sendo demorado para a gente falar sobre tudo, porque não temos tanto tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, depois pergunta para mim. Escolástica é um outro período da filosofia medieval, que tem como características também unir a fé e a razão. E nesse período da escolástica é onde vai surgir aquele conhecimento de mundo que é entendido como teologia, ou estudo de Deus, para um estudo mais científico, mais racional do divino. Nesse período da escolástica, vocês têm aí no material de vocês, no material de apoio que não estou achando, mas é um período que vai do século IX, mais ou menos, até o século XV. Esse período da escolástica é uma retomada também da filosofia grega. Lembra que eu falei? Santo Agostinho ele vai retomar a filosofia platônica. O período da escolástica vai retomar, principalmente aí com um cara chamado Tomás de Aquino, que também é considerado santo pela Igreja Católica, vai retomar as ideias de Aristóteles, justamente as ideias sobre essência e existência. Tá? Então grave isso daí. É um retorno às obras de Aristóteles. A preocupação então da igreja, como eu já disse, é conciliar a fé e a razão, mantendo essas ideias da filosofia grega. Tá bom? E além disso, São Tomás de Aquino vai ser um dos filósofos que vai trazer as provas da existência de Deus pela razão, que é o ponto que eu queria chegar com vocês em São Tomás de Aquino. Como assim explicar a prova da existência de Deus pela razão? Na visão de São Tomás de Aquino, você pode sim explicar Deus pela própria fé, ou seja, você pode acreditar em Deus pela fé, tá? Ou você pode também acreditar em Deus ou entender Deus pela razão, pelo uso racional. Claro que depois, mais para frente, vai ter pessoas que vão discordar desse pensamento, vão fundamentar outras teses e assim por diante. Mas São Tomás de Aquino ele vai trazer aí 5 vias para a existência de Deus. Vocês têm no material de vocês. Primeiro, a questão do motor imóvel. Como é essa questão do motor imóvel? É como se tudo aquilo, toda aquela engrenagem que existe para o mundo funcionar precisaria de um empurrão inicial, de um motor inicial. Esse motor inicial seria Deus. Segundo, a primeira causa eficiente. Tudo o que é efeito de algo precisa de uma causa. Tá? Nós existimos. Para nós existirmos, a causa maior seria ter aí um Criador. Essa é uma das ideias que, inclusive, São Tomás de Aquino vai trazer de Aristóteles, causa e efeito. Depois, a terceira prova da existência de Deus, a segunda ou terceira via, para tentar entender Deus pela razão, compreender que Deus é um ser necessário, tá? E existem os seres possíveis. Tá? Como assim Deus seria um ser necessário? Não tem como ter criação sem ter um Criador. Essa é a ideia inicial aí de Tomás de Aquino. Quarto, graus de perfeição, ou seja, é como se você analisando o mundo existisse um grau de beleza, existisse um grau de perfeição. Tá? Também Aristóteles trabalhava com essa ideia. Tá? Como é que São Tomás de Aquino vai trazer para a ideia de para provar a existência de Deus? Deus seria o ser perfeito de todo o universo, que todas as outras coisas iriam se espelhar para ter uma perfeição
perto ali de Deus. E por fim, o governo supremo. Para que o mundo seja organizado, para que o mundo tenha uma ordem, precisa ter um governo supremo que vai aí manter a ordem desse mundo. Beleza, pessoal? Espero que vocês entendam. Quem tiver alguma dúvida, depois pergunte para mim. Aprofundo aí nessas 5 vias da existência de Deus, dá uma lida. Falei bem rapidamente porque não dá tempo. Tá? E quem tiver alguma dúvida, depois me procura. Abraço!